Olá, nosso convidado de hoje, Dr. Carlos Eduardo Colorado, diretor técnico da Santa Casa de Alpinópolis, e veio aqui nos passar algumas orientações. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Então, gostaria de saber do senhor algumas orientações de como usar o pronto-socorro. Então, Rânia, essa é uma boa pergunta que foi feita porque é esclarecedora para a população e evita muitos problemas e ajuda muito tanto a população quanto as pessoas que procuram um pronto atendimento, um pronto-socorro e até mesmo o PSF, né? As pessoas, elas devem procurar o pronto-socorro, isso é uma questão antiga nossa, uma luta antiga nossa do pronto-socorro, que é o esclarecimento. É muito importante que as pessoas saibam procurar o pronto-socorro para evitar aquela reclamação que fica esperando, que fica aguardando muito tempo lá. Eu acho que isso acontece justamente por conta do erro da procura, por conta da orientação que não está dada corretamente para a população, que muitas das vezes não entende, não é obrigada a entender, né? Precisa de muita orientação. Então é o que nós vamos fazer aqui hoje. Então, aquele paciente que tem um sintoma mais grave, que tem uma dor no peito, que tem febre, que sofreu um acidente, que realmente ele está se sentindo ali numa situação grave de urgência, ele deve procurar o pronto-socorro, né? A partir desse momento que ele procurar o pronto-socorro, ele vai ser atendido imediatamente porque é um caso grave, né? Não vai ter pouco tempo de espera, com toda certeza e com toda garantia. Então, aquela criança que está com falta de ar, que está com febre, o que é a febre? Seria a temperatura maior do que 37,8, né? Acima dessa temperatura, a criança que está com febre, criança que está com falta de ar, ou alguém que caiu e observou que o osso do braço, o osso da perna está torto, tem sinal de quebradura, isso é identificado pelo próprio paciente. Isso sim é um caso grave e deve ser procurado pronto-socorro por isso, né? A questão que a gente sempre tem batido na tecla é que o paciente, normalmente, que tem procurado pronto-socorro, é aquele paciente que tem uma dor no joelho há alguns meses, né? Que tem aquele problema de pressão 14/10, que já faz muito tempo que tem e quer resolver aquele problema ali no pronto-socorro, ou aquele nariz escorrendo, né? E aí, uma grande porcentagem desses pacientes, né, a sua grande maioria, é o que procura o pronto-socorro. E aí, quando chega todo mundo junto ao longo do dia para procurar o pronto-socorro dessa maneira que nós não consideramos correta, acaba que fica sobrecarregado muitas pessoas na porta, muitas pessoas aguardando, né? Porque aqueles pacientes que chegam mais grave no hospital, por exemplo, uma dor no peito, num paciente que está vomitando, que está suando frio, esse paciente automaticamente vai ser olhado pela enfermagem e vai passar na frente de todo esse pessoal que está ali com essa dor, com esse problema crônico, né? Então, assim, é muito importante deixar claro para a população que o PSF, ele está de portas abertas, né? A gente vê no dia a dia com os colegas da área da saúde que trabalham no PSF, tanto os enfermeiros quanto os médicos, eles estão de portas abertas, aguardando o paciente procurar esse serviço, né? Não é somente o pronto-socorro que está de portas abertas aqui para a população de Alpinópolis. O PSF também está, a unidade básica de saúde está esperando o paciente lá, né? Então, assim, muitas das vezes um paciente com sintoma mais crônico, né? Uma dor, uma tosse que não tenha febre, que não tenha falta de ar, e daí por diante pode procurar o PSF, né? O postinho que o povo fala, que vai ser atendido, vai ser verificada a pressão, vai ser verificada a glicemia, para ver quanto que está o açúcar no sangue. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver essa orientação de que existe o serviço e está de portas abertas para receber a população,
as pessoas vão parar um pouco de procurar o pronto-socorro dessa forma tão intensa que eles procuram, né? Eu acho que não é culpa da população isso, eu acho que é só uma questão de mais orientação, igual nós estamos fazendo aqui. Então, no caso do pronto-socorro, seria mesmo a pessoal de urgência, né? Urgência, assim, que não dá para esperar o PSF no dia seguinte. Exatamente, né? Vamos dar mais alguns exemplos para a população entender o que seria urgência. Normalmente a gente tem que ficar atento com aqueles pacientes que já são, teoricamente, um problema, que são os pacientes que fumam, né? Que são os pacientes obesos, que são aqueles pacientes que não fazem exercício físico. Então, esses pacientes, sentiu o braço, começou a formigar, a perna que não começou a responder, esse paciente pode estar apresentando um quadro de derrame, de AVC. Então, esses devem procurar o pronto-socorro. Aquele paciente obeso, que fuma, que ingere bebida alcoólica em excesso, apresentou dor no peito, começou a suar frio, esse paciente, o lugar certo para ele ir seria o pronto-socorro. Ele deve procurar o pronto-socorro e não o PSF, né? Um acidente aí de moto, que a pessoa foi atropelada ou caiu da moto, esse paciente deve recorrer ao pronto-socorro diretamente. Foi o que você disse, diretamente os casos de urgência e emergência, né? Porque senão vai ter uma sobrecarga no atendimento, uma demora no atendimento, justamente porque as pessoas estão procurando um lugar errado. Doutor, me fala um pouco sobre o dia a dia do hospital. O dia a dia do hospital é muito interessante também, as pessoas saberem o que se passa lá dentro e como que é essa logística, como é que é o funcionamento de maneira geral do hospital e como que a gente fica lá dentro, né? Normalmente os pacientes que estão internados, né, por algum problema, ou tem paciente internado com pneumonia, paciente internado com qualquer tipo de infecção, problema abdominal, esses pacientes que estão internados lá dentro, muitas das vezes o médico que está no pronto-socorro é acionado para dar uma ajuda lá dentro, porque esse paciente está internado e a gente que está ali de prontidão, às vezes esse paciente passa mal, tem uma queda súbita da pressão, tem dor, a gente é acionado para ir lá ver. E normalmente esse paciente já está sendo avaliado pela enfermeira, por toda a equipe. Então é um paciente que seguramente está com dor, está grave e a gente é acionado para ir lá. Aí o pessoal lá de fora precisa ter paciência e aguardar um pouquinho, né? O paciente que vem da rua para o hospital, primeiro ele é avaliado pela equipe de enfermagem. E a equipe de enfermagem faz toda uma avaliação de pressão, como é que está o açúcar no sangue, como é que é a história desse paciente, e aí vai classificá-lo se ele tem urgência naquele atendimento agora, ou se ele pode esperar no máximo 1 hora, no máximo 2 horas, entendeu? E assim vai seguindo o atendimento. Outra via de entrada do paciente, além dos pacientes que estão internados, além dos pacientes que fazem a ficha para o atendimento, são aqueles pacientes que chegam de ambulância, né? Que o hospital recebe ligação para poder ter chamado de urgência. Então, um paciente que está sofreu um acidente lá no Lava-Pé ou no Rosário, acionou a ambulância, esse paciente ele entra por trás do hospital e vem pela urgência, né? Que é a entrada de ambulância. Esse paciente, a população não vê ele entrando. Então, muitas das vezes a gente está atendendo esse paciente lá. Muitas das vezes a gente está vendo esse paciente que entrou por uma outra porta. Então, são várias vias de atendimento que a gente fica ali dentro, sempre trabalhando com a equipe. Então, é muito importante também a população saber disso, que o médico não está ali somente atendendo o pronto-socorro de pessoas que fazem ficha na recepção, né? São pacientes internados, pacientes que chegam pela ambulância, pacientes que estão em observação de outros atendimentos. Então, assim, é bastante complexo e não é tão simples assim levar aquele pronto-socorro no dia a dia, não. Doutor, a Santa Casa até está passando por algumas mudanças, né? Eu tive lá outro dia, ficou muito bonito lá dentro. E eu gostaria de saber, o senhor informasse sobre os planos. Sim.
Rânia, a Santa Casa ela tem sofrido várias modificações e o nosso intuito lá é sempre beneficiar o paciente o máximo que a gente puder. O paciente ali é o nosso foco. Então a gente tem feito algumas mudanças no quadro de profissionais, né? Exames, sempre melhorando a qualidade. A gente tem trabalhado no intuito de que a população de Alpinópolis não precisa mais sair de Alpinópolis para procurar outros serviços, né? Então, quer um cardiologista de qualidade, vai encontrar aqui na cidade, né? Vai um exame, um ecocardiograma, né, que é um exame, um ultrassom do coração, tem lá na Santa Casa. Endoscopia, tem na Santa Casa. Qualquer tipo de cirurgia aí, que não seja de alta complexidade, a equipe, todas as equipes das especialidades estão atuando lá. Então, assim, a mudança tá sendo feita para melhor e, felizmente, está sendo vista, né, pela população, igual você falou. Sobre plano, a gente tem atendimento de vários convênios, né, de atendimento, que são dois setores de atendimento que a gente tem no hospital. O setor público, né, que é onde o pessoal faz a ficha para atendimento no pronto-socorro, e na portaria central, onde que é atendimento de convênio particulares, né, que é o lado do atendimento para quem tem convênio tipo Unimed, Banco do Brasil e aí por diante. Esse tipo de atendimento só muda na questão de convênios, porque a qualidade do atendimento, medicação e leitos é a mesma coisa do mesmo paciente que atende do SUS, tá? Então, não tem nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de mudança. É somente para quem tem o plano, que é o lugar de atendimento diferente, questão burocrática, tá? Mas ali a gente tem visto, nesses últimos anos, que a mudança para melhor ficou intensa. Nesses últimos meses que eu assumi a diretoria, eu consegui observar que a gente atingiu algumas metas aí que antes não tinha atingido. Uhum. O que o senhor acha que está faltando ainda lá para Santa Casa? A gente tem um interesse muito grande nos exames de imagem, né? Do tipo tomografia, porque hoje um paciente, igual eu falei antes, a intenção é que o paciente, que o alpinopolense não saia daqui, né? Porque para nós é uma questão assim muito interessante se pensar que no ano de 2021, né, a gente tem que pegar uma estrada, ir para uma cidade um pouquinho maior para poder passar com um cardiologista. Isso para nós é inadmissível. Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Da mesma forma que a gente está pretendendo trazer uma tomografia para cá, de alta qualidade, implantar no hospital e daí por diante crescer nos exames, crescer em outros exames, né, por ressonância, colonoscopia e nessa linha aí seguindo em frente. Então, nós estamos trabalhando muito intensamente nisso, na questão de melhoria na parte de tecnologia da Santa Casa, tecnologia de sistema de informação na área administrativa, o paciente que faz um raio-x, o PSF pode acionar o raio-x via computador usando o sistema nosso da Santa Casa, né? Um sistema de gestão onde a gente está aplicando lá, que consegue fazer a contabilidade geral da Santa Casa, demonstrando toda a parte de gastos discriminados. Então, assim, está tendo um investimento muito importante nessa parte. E essa ideia de exames mais tecnológicos, a gente vem lutando aí, talvez esse ano a gente já consiga. É só ter cheirinho de café Silva que a vida começa. Cheiroso, gostoso e cada vez mais café. Comece o dia com o verdadeiro aroma do café. Execute as tarefas diárias e tenha disposição para todas as jornadas da vida com café Silva.
Café Silva, cada vez melhor. Doutor, além do plano, tem algumas outras opções? Sim, o que eu tinha falado agora sobre plano de convênio, né, que a gente tinha falado igual o exemplo que eu dei, Unimed, Bradesco, Banco do Brasil e pronto-socorro, que é a área pública, né? Diferentemente desses dois planos, existe aquele carnê doação do hospital, que é um plano totalmente diferente, né? Esse carnê doação, as pessoas, todo alpinopolense que faz essa doação, ele é considerado pelo hospital uma pessoa diferenciada, né? Ele tem essa forma de doação, essa forma de ajuda, que é muito importante para a nossa Santa Casa. Então a Santa Casa retribui, né, da forma que a gente consegue retribuir, que é oferecendo um leito, um quarto diferenciado para esse paciente, um quarto novo, um quarto com toda a estrutura que os hospitais mais novos têm. Esse paciente ele tem desconto em procedimentos, né, e bons descontos, desconto até em cirurgias. Esse paciente ele tem atendimento diferenciado na questão de valores, né? Então esse paciente que tem esse carnê doação, que se afiliou a esse carnê doação da Santa Casa, a Santa Casa de Alpinópolis retribui essa ajuda a ele dessa forma, né? Porque esse carnê doação, esse planinho que a população chama, tem sido a grande esperança da Santa Casa, né? E ele é pago mensal? Ele é pago mensalmente, um valor que é acessível a todo mundo e que é extremamente importante para a nossa Santa Casa. A Santa Casa de Alpinópolis hoje, ela não sobrevive sem essa ajuda da população que tem colaborado muito com a gente nesses últimos anos. Doutor, em relação à aparelhagem que o senhor falou, tomografia, ressonância, aparelho também para fazer endoscopia, colonoscopia, já foi tomada providência para poder adquirir esses aparelhos? Sim, a gente tem lutado aí com emendas parlamentares, a gente tem lutado com orçamentos com essas empresas especializadas e assim, como é um passo de cada vez, a gente tem essa intenção de colocar a tomografia primeiro, né, antes de uma ressonância, lógico, e nós já mandamos a nossa parte interessada para as empresas daqui de Ribeirão, São Paulo, e estamos com o chefe do setor de imagem, que é o Dr. André, que está à frente dos negócios aí para a gente poder cada vez mais avançar. O senhor sabe, tem noção mais ou menos do custo dessa aparelhagem? Uma tomografia hoje que seja interessante e não muito antiga para o hospital, vai aí sair em torno aí de quase R$1 milhão. E esse aparelho, quando tiver aqui, o pessoal, né, a população não precisar de pegar carro para ir para outros municípios, vai ter uma economia grande para o município, né? Sim, pensando aí na parte de gestão pública, a própria Prefeitura Municipal de Alpinópolis, se começar a usar esse serviço, o fato de gasto com combustíveis, para ir levar o paciente para lá, gasto com manutenção de carros, né? Se a gente colocar isso na ponta do lápis, mais o risco, né, de pegar uma estrada, sai muito mais em conta para a prefeitura, sai muito mais vantajoso para o paciente de Alpinópolis e, ao mesmo tempo, é interessante demais para o serviço da Santa Casa. Porque hoje em dia a prefeitura, o município envia os pacientes para Passos, para Alfenas? Exatamente, essas duas são as principais cidades que eles enviam, né? Paciente para fazer colonoscopia, que é uma endoscopia por baixo que eles fazem. Tem o paciente que vai fazer tomografia, que vai para Alfenas. Na verdade, a gente, pensando que seja um paciente que já está doente, está debilitado,
ter que pegar um carro, viajar. Então, assim, é muito complicado, né? Muitas das vezes essa colonoscopia exige um preparo, né? Que a pessoa tem que tomar algumas medicações para soltar o intestino. Então, hoje em dia, foi como eu falei, é inadmissível ter esse tipo de viagem, esse tipo de deslocamento para um paciente que realmente está precisando de ajuda. Doutor, semana passada o governador decretou onda roxa em algumas regiões de Minas. O senhor acha que essa onda roxa pode chegar aqui em Alpinópolis? A Santa Casa está preparada para isso? Eu acho que sim, Rânia. Eu acho que essa pandemia ela vem avançando cada vez mais, por conta, muitas das vezes, da falta de responsabilidade da própria população. A gente que trabalha demais com saúde, com hospital, com pronto-socorro, a gente tem visto que a população não tem respeitado alguns limites, né? Em alguns lugares a gente acha que até nem está tendo problema de saúde, problema de pandemia, problema de coronavírus, porque está intenso o contato, festas, barcos, e está bem, assim, perceptível no dia a dia nosso, nos atendimentos, né? Muitas das vezes aqui na região aqui da represa, os pacientes vêm de sunga, biquíni, então você vê que esses pacientes estão ali em contato com outras pessoas e fazendo festa. Então, a possibilidade de ter um aumento e essa onda roxa entrar aqui para nós é muito fácil. O hospital, ele vem agindo juntamente com o setor de vigilância da prefeitura e atuando com muita sincronia. O pessoal tem trabalhado intensamente nessa questão de proteção. Nós temos um contato direto com a vigilância, tudo que é notificado no hospital, tudo que é passado no hospital em questão de Covid, já é direcionado rapidamente para o controle, para a vigilância da prefeitura. E nós montamos um esquema de atendimento na Santa Casa para não misturar os pacientes, né? Não tem como um senhor que está aguardando ali com diarreia, com tosse, com febre, com um pouco de falta de ar, ficar aguardando junto de uma criança que talvez tenha caído e batido a cabeça, né? A gente não pode colocá-los no mesmo salão aguardando atendimento, né? Então foi montado um protocolo de desvio de atendimento para pacientes respiratórios, né? Então a gente tem toda a triagem do paciente respiratório, vendo que ele é respiratório, possivelmente um Covid, ele é desviado sem ter contato com o pessoal ali do atendimento para outro setor, onde a gente paramenta, coloca toda a proteção, óculos, aquela proteção que vem na face, luva, macacão, tudo para atender esse paciente em segurança. Então, o hospital tem se organizado para atender esses pacientes e numa possível onda roxa, a gente está, sim, preparado para poder ajudar. Doutor, muitas pessoas são contra o isolamento social de pessoas saudáveis, né? Porque eu acho que é a primeira vez no mundo que a gente vê pessoas saudáveis ficarem em isolamento. O senhor é a favor ou o senhor é contra? É uma pergunta bastante difícil essa, mas a gente vê que muitos pacientes que têm Covid são assintomáticos, né? Ou seja, a pessoa tem o vírus, tem o coronavírus, mas não apresenta sintomas. Existem muitos pacientes que são assim, né? E esses pacientes, eles são transmissores, né? Eles, mesmo sem sintomas nenhum, eles transmitem a doença. Então, assim, o isolamento, ele é importante porque nesse prazo aí de um ano que a gente viu essa pandemia, a gente pôde acompanhar várias estratégias. Então, a gente viu que dessa maneira que essa região nossa tem se comportado, que praticamente tudo aberto, tudo funcionando como se não tivesse pandemia, não tem dado muito certo.
Então, assim, a experiência que a gente tem visto é que se as pessoas continuarem saindo, continuarem atuando como se não tivesse a pandemia, as coisas vão ser de difícil controle. Então, o meu dia a dia como médico da urgência e emergência me mostra que precisa ficar mais quieto em casa, e quieto mesmo, porque visita familiar também transmite, né? Eu acho que a solução seria o pé no freio e evitar de ficar saindo dessa forma e fazer somente o que for necessário. Quem foi vacinado também pode transmitir o vírus? Sim, pode transmitir o vírus. A pessoa que ela é vacinada, ela diminui a forma grave da doença, né? Aquela falta de ar grave, aquela internação longa que o paciente vai ter. Mas ela pode contrair a doença também. Ela pode contrair, mas não manifesta de forma intensa, né? Mas ela é transmissora, né? Ela pode ter o vírus dela e não ter quase sintoma nenhum. Então, mesmo depois de vacinado, é importante ter a máscara, usar a máscara, porque a transmissão é pela boca, pelo nariz. Você tosse, você respira, você espirra, você joga esse vírus nas pessoas. Então, mesmo vacinado, você ainda, durante um tempo, até que as coisas se resolvam, com certeza, né, vai ter que usar máscara, porque pode sim transmitir. Doutor, e o senhor é favorável à compra de vacinas? Sim, com certeza. Eu acho que a vacinação, ela vai ser uma grande ajuda para a população, por conta da diminuição dos casos de doença grave, né? Então, igual você me perguntou, o paciente vacinado, ele transmite? Sim, ele transmite. Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que daqui a um tempo, quando tiver um grande número de pessoas vacinadas, os casos graves diminuirão, não vai ter sobrecarga de paciente internado, sobrecarga de paciente UTI, e daí por diante a gente não tem colapso do sistema de saúde. E aí é uma grande solução para uma pandemia. Doutor Carlos Eduardo, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu acho que foi vai ser muito bom passar para toda a sociedade, né? A importância de procurar a PSF, procurar o pronto-socorro, e até a próxima. Obrigada. Rani, eu que agradeço a oportunidade de poder passar para a população esses esclarecimentos e mostrar como que é o dia a dia nosso no hospital.